eu alcançasse o mesmo nível espiritual do meu pai, os demônios passaram a me perseguir incorporados em cristãos. Isso acontece com todos os que servem a Deus. Os demônios querem que usamos a nossa carne para ofender e discutir com os cristãos que gostam de contendas. Não podemos esquecer que a nossa luta é contra o diabo. Eu não vou dar ouvidos para ofensas e insultos dos irmãos. Não ocupo meu tempo com debates. Sei usar o meu tempo para orar e ganhar almas. Pessoas que debatem a palavra de Deus abrem fendas para possessões. Eles agem dessa forma por estarem na carne, deixando o demônio entrar em suas fraquezas. Em um debate ninguém aceita perder. Posso afirmar que os dois perdem, e o diabo ganha com isso. Eu conheço o mundo espiritual, e sei como Satanás age. Perdemos um membro de nosso ministério por causa de discussões doutrinárias. Ele se envolveu em debate com outro cristão de outra igreja. Esse rapaz passou a perseguir ele. Ganhou o inimigo que lhe roubou a paz. Ele teve que ir embora por causa da perseguição. Aconteceu algo bizarro em uma igreja aqui perto. Dois cristãos discutiam, e as suas rivalidades chegaram em um grau tão alto que um assassinou o outro e foi preso. O Senhor Jesus me mostrou na visão um pastor usado nas mãos de Deus que não vigiou e deu lugar para o diabo. Um espírito maligno o possuiu, e passou a morar dentro dele e controlar a sua vida. Esse demônio se instalou dentro dele sugando o amor, a paz, o gozo, a bondade, a mansidão, a temperança e a fé. Todos os frutos do Espírito que tinham em sua vida foram tirados por esse novo habitante do seu corpo. Depois dessa visão, Satanás apareceu a mim pessoalmente e disse: vai querer ser missionário, jovem Atsushi? Satanás fez aparecer uma imagem de crianças africanas e disse: quanto que vale essas almas para você? Está disposto a arriscar a sua vida miserável por eles, ter o sangue derramado e a cabeça decepada do seu corpo? Olha para eles, são pobres, sem tetos, sujos, imundos e não valem a sua morte. Eles nunca agradecerão por mais que faça alguma coisa por eles. Vai querer abrir uma nova igreja. O povo rejeitará a sua doutrina. Será perseguido e humilhado por suas ovelhas. Não aceitarão as suas palavras. Mesmo que fale a verdade para o bem de cada membro, não vão parabenizar você. Sabe por quê? São ingratos, julgadores, atiram pedras, sem amor e afeto, desunidos, que não sabem o dever de um verdadeiro cristão. Até eu que sou um anjo caído entendo mais a palavra do que eles. Sem o dever do verdadeiro cristão, essas igrejas da atualidade não sabem ser cristãos de verdade. Eu disse: Satanás, você menospreza o povo de Deus por não ter amor. O seu coração é pura treva, sem compaixão nenhuma. Para você, esse povo pobre não passam de lixos da sociedade. Mas Jesus derramou seu sangue precioso por eles. Sangue de realeza, puro e divino, mostrando o grande valor de cada vida na terra. Se para Jesus eles são valiosos, para mim também eles valem tudo isso. Quem sou eu para menosprezar esse povo? Se Jesus morreu por eles, por que eu não posso ter o meu sangue derramado também? A igreja que meu pai deixou foi atacada por várias igrejas que diziam que nós éramos extremistas e seita. Esses ministérios, para crescerem, tinham que destruir os outros. Vivem em concorrência disputadas pelas almas por causa das ofertas. Isso não leva à vitória. Não há benefício para Deus. Eles tentavam destruir o nosso ministério que o meu pai fundou e não conseguiram. A porta do inferno nunca prevalecerá contra essa obra. Trabalho com libertação. Uma mulher entrou cheia de demônios. Estava doente. Tomava remédios para várias enfermidades e nada acontecia. Ela foi em várias igrejas. Os demônios se manifestaram e não saíram de seu corpo. Ela continuava doente. Quando ela visitou o nosso ministério, os demônios foram obrigados a saírem. Não expulsamos os demônios. Ela apenas se converteu e foi curada das enfermidades. O Espírito Santo me trouxe uma revelação dizendo: expulsei os demônios da enfermidade fazendo-os carregarem as suas doenças junto com eles. Aquela mulher estava livre dos demônios. Nunca mais teve sintomas e se libertou daqueles remédios. Outra mulher que chegou na igreja com câncer de mama. Fiz uma oração e o Espírito Santo me disse que tinha um demônio dentro do seio daquela mulher. O demônio tinha o tamanho de uma cereja e estava alojado ali dentro. Eu expulsei, e aquele câncer desapareceu. Pessoas que congregaram em nosso ministério foram abençoadas. Não estou dizendo que nomes de denominações salvam. É que no nosso ministério as pessoas têm uma cobertura espiritual. Homens vivem de joelhos intercedendo pelas pessoas dessa igreja. Mulheres jejuam por essa obra. Aqui ensinamos a viverem o verdadeiro evangelho original, não cópias piratas desse evangelho. Um homem de uma igreja morna reclamava de não sentir a presença de Deus. Pediu para fazer a missão com o meu pai quando ainda vivia. Ele foi ensinado e preparado para a missão.
Esse homem aprendeu o que são os valores espirituais. Ele retornou para o seu ministério e fez a diferença. E foi como um palito de fósforo que acendeu na seara o fogo do Espírito Santo. Contagiou os membros a orarem e ganharem almas. Pessoas que plantaram as suas ofertas em terras áridas nas igrejas que seguiam preceitos humanos e nunca viram mudanças em seu ministério. Os irmãos que pregavam contra o pecado nessas igrejas, passaram por perseguições e tribulações. Pessoas que foram para esses ministérios humanos e não tiveram oportunidade de crescer e trabalharem na obra. Seu próprio pastor enterrou os seus dons. Essas igrejas que têm a direção do homem não têm Jesus como seu mestre. Estão iguais a Saul que saiu da direção de Deus. E o Espírito Santo se afastou dele. Tem igrejas que chamam o Espírito Santo, e ele não vem por abominar o pecado. Igrejas que dizem Jesus está aqui, mas ele não está onde se prega a mentira. É preciso andar na verdade e conquistar o Espírito Santo. Teve pessoas que disseram, na minha igreja não precisam andar nas leis de Deus. Tem curas e sinais. Eu fui naquela igreja visitar. O Espírito Santo me disse, esses povos se admiram porque têm milagres. Isso não é evidência do verdadeiro evangelho. Na casa de feitiçaria também tem curas e profecias. Eu não estou lá. Os mesmos espíritos enganadores que operam sinais e curas na casa de feitiçaria, operam nessas igrejas. Assim como eu opero sem fazer diferença de nomes de igrejas. Esses espíritos malignos não fazem diferença entre o centro de espiritismo e uma igreja caída. Ambas não vivem o evangelho. E servem a outros deuses, não a mim. Aqueles que não servem a Jesus e a sua palavra não me conhecem. Se conhecessem, obedeceriam ao seu rei. Aqueles que não obedecem ao rei, é porque não fazem parte do seu palácio, e pertencem a outro reino. Eles obedecem esse evangelho sem espinhos que não é o de Jesus. Pertencem a outro Senhor. Cada um anda nas leis criadas pelos seus mestres. Eu não opero as minhas maravilhas onde não há arrependimento, choro, humilhação e salvação. Não os conheço. O que valeria um paralítico e um cego serem curados e irem para o inferno? É melhor não ser curada do seu câncer, se arrepender dos seus pecados e ir para o céu, do que ter saúde, morrer com os seus pecados e ir para o inferno. Lá no céu os paralíticos andam, mudos falam e surdos ouvem, ali todos são restaurados. Depois dessas revelações de Jesus, fui para minha casa pensando no maior problema das igrejas, pastores que não se preocupam com a salvação de almas e nem da deles. Para esses, o seu galardão é na terra. As igrejas de curas e prosperidades estão cheias. As pessoas estão ali pelo bem-estar, não procuram salvação. As marcas dessas denominações ficaram famosas pelas curas e sinais. Essas denominações ficaram conhecidas pela mídia e se transformaram em uma grande empresa, lucrando muito e fazendo negócios da palavra de Deus, colocando pessoas no mundo de fantasias da Disney, onde Jesus é o gênio da lâmpada. 90% da população escolhem essas igrejas por causa de suas promessas. Isso explica o quanto as suas carnes são cheias de concupiscências. Com esse tipo de evangelho pregado nos Estados Unidos, as pessoas não são libertas. O que traz a libertação é a verdade, e não a mentira. O que salva é a veracidade da palavra. A falsificação do evangelho leva para o inferno. Esses pregadores que conquistam o povo pela sua oratória e dizem, somos vitoriosos, suas vidas espirituais estão fracassadas. Não têm munição espiritual dada por Deus. Eles não têm vantagem em uma guerra contra o diabo. Eles dizem, Satanás está derrotado e debaixo de nossos pés. Repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Suas palavras não têm efeito contra o diabo. Suas orações não têm forças no mundo espiritual. Como podem vencer o diabo se já estão derrotados? Os mortos não lutam mais. Mesmo que repreendam os demônios no nome de Jesus, ele não ouve, não os reconhece como sua ovelha. Jesus não tem aliança com os tais amantes da iniquidade. As ovelhas se perdem seguindo esses pastores. Estão enganados nesse caminho que pensam ser verdadeiro. Esses homens não têm autoridade. Contra esses, os demônios não recuam e não temem. Para se conquistar autoridade no mundo espiritual não é de qualquer jeito. Eu passei por um processo. Jesus teve o seu ministério de 3 anos de duração. No seu ministério terreno ele conseguiu preparar os seus discípulos. Nesses 3 anos, foi o período que eu tive para me preparar. Antes desses 3 anos, eu já havia retornado para Jesus e ainda estava fraco espiritualmente. Queria ajudar as pessoas, mas não conseguia me ajudar. Queria edificar e andava tropeçando em pedras. Eu precisava de ajuda. Me encontrava na mesma situação das pessoas que evangelizava. Eu não conseguia carregar o pecador nos braços. As minhas pernas não aguentavam o peso do meu corpo. Tive que pedir ajuda espiritual e me fortalecer. Enquanto eu orava,
Alguém me ajudava com as orações. No começo, o meu apoio foi a igreja e Jesus. Estava engatinhando até dar os meus primeiros passos. Jesus cuidou de mim igual a uma criança. Me alimentou com leite. Depois começou a dar comida de adulto. Essa criança foi crescendo no Evangelho. Agora estou entrando para a maturidade espiritual. Jesus começou a me dar responsabilidades. Também as cobranças foram aumentando. Para ser um libertador, seja liberto primeiro. O meu pai falava da guerra espiritual travada com aqueles que se comprometem a servir a Deus verdadeiramente e vivem uma vida de oração. Experimentam uma batalha. Antes dos meus 3 anos de preparação ministerial, eu congregava na igreja do meu pai, enquanto ele fazia a missão. Eu não era liberto e assistia jornais na televisão. Os demônios tiveram acesso à minha mente e fizeram uma fábrica satânica dentro da minha cabeça, produzindo dentro da minha cabeça pensamentos negativos, imoralidade, cobiça. Sentia medo do mundo espiritual e a fraqueza da minha carne queria me dominar. Passei a temer os demônios. Minha fé era contrária. Não conseguia controlar a minha vida. E a minha mente controlada pelos demônios fazia-me agir dessa maneira. Foi a minha revolta que me fez tomar atitude em relação à minha vida. Eu queria libertação, e tive que parar de assistir televisão para fechar a porta da minha mente. O meu pai falava muito da experiência de arrebatamento. Ouvir já é edificante, e ter experiências é mais edificante ainda. Tive o prazer de experimentar isso. Não moro nos Estados Unidos. Tive que sair de lá pela direção de Deus. O ministério que Deus entregou nas mãos do meu pai estava crescendo, e tiveram que construir uma igreja maior. O vice-presidente fez um conselho de decisão para ajudar ele na administração. Com a morte do meu pai, o vice-presidente Abraham assumiu a presidência. Com a construção da igreja que tem capacidade de acomodar o triplo de pessoas em comparação da antiga igreja, a nova construção aumentou a sua capacidade de acomodar as pessoas. O conselho aprovou uma reforma para ganhar mais almas, e tudo aquilo que meu pai construiu foi destruído. Até o nome da igreja foi mudado. O vice-presidente Oliver, homem que apoiou a sã doutrina do meu pai, não pôde fazer nada para preservar por aquilo que ele lutou. Oliver disse que na votação do conselho, a maioria dos obreiros aprovaram a reforma. Ele foi o único que votou contra a reforma. O presidente Abraham disse: se a gente votar contra a reforma, o nosso ministério irá ser desaprovado e vamos perder muitos membros. Aquela reunião que Satanás fez no inferno sobre o novo projeto que iria instaurar na igreja que meu pai fundou, estava sendo realizado naquele momento. Tudo o que foi planejado no inferno é concretizado na terra. O conselho para atrair jovens tirou os cultos de oração substituindo pelo louvor. Os ensinamentos que falava da santidade e pregava contra o pecado foram tirados para o ensinamento da teologia da prosperidade. Eles introduziram ensinos que falam de família, namoro e casamento. Eu senti a queda espiritual do ministério. Estava muito triste vendo a igreja que o meu pai deixou indo à ruína espiritual. A frieza espiritual estava entrando bem devagar e matando lentamente. Satanás estava rindo pela sua vitória. O meu pai não me deixou ser o presidente por estar fraco espiritualmente. Ainda estava começando. Não estava preparado. O seu ministério caiu espiritualmente. O pecado começou a entrar na igreja. Já não havia mais correção, disciplina e nem exortação. A minha filha nasceu, Naomi Atsushi. A neta que o meu pai sonhava de querer ver não deu tempo. Ela vai ser uma grande profeta na terra. Hoje estou em outro país. Moro na Hungria. Sou um evangelista de uma pequena igreja, à espera de Jesus para me levantar ao pastorado. Entrega sua vida a Jesus. Você que ainda não se converteu, não sabe o que é servir a esse Deus de maravilhas. Você que se desviou por algum motivo, assim como eu fiz no passado, volte. Jesus é maravilhoso. Faço uma oração por você que deseja se reconciliar nesse momento. Senhor Jesus Cristo, apresento a Ti essas pessoas que estão vazias. Elas estão sem azeite, desprovidas da Sua presença. Restaura esses vasos, e faça um vaso santificado, útil e preparado para a boa obra. Faça que sejam vasos de ouro para que fiquem na Sua presença, deixando-os valiosos. O Senhor tira a pedra e a sujeira que estão dentro dos corações, limpando eles para derramar o seu azeite espiritual. Esses vasos serão cheios da sua unção, não serão mais secos e vazios da sua presença. Eles se encherão e transbordarão de azeite. Faça-lhes um vaso de honra para ti, não um vaso de desonra da sua casa. Assim seja. Amém.